Estamos ao vivo, direto de Santa Cruz do Sul, no dia 23 de janeiro de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo esta live, este podcast, porque logo depois que essa live fica gravada no Instagram, mas também ela vai para o Spotify e você pode ouvir treinando, lavando louça, limpando a casa, fazendo qualquer coisa. E também a pedidos eu também estou colocando essa live no YouTube, porque tinha alguns alunos aí pedindo para colocar no YouTube, porque fica mais fácil de trabalhar e colocar no YouTube. Então, mais um canal aí de comunicação eu coloquei lá. Até essa é uma coisa que eventualmente aí eu vou colocar alguns vídeos extras aí no YouTube, porque eu tô afim, tô inspirado, eu preciso botar para fora o que eu tô aprendendo, preciso escoar isso, precisa transbordar a coisa, senão preciso botar para fora a gente precisa, para que a gente aprenda. O melhor método de aprendizado que a gente tem é ensinar alguém. Então, o que eu quero fazer com mais este canal é transbordar, é ensinar e aprender, principalmente. Então, gurizada, hoje, deixa eu dar uns bondinhos aqui, vamos lá, o que falaremos? Só deixa eu colocar aqui para você, se alguém quiser colocar alguma pergunta, deixa eu deixar fixada esta mensagem. Pode mandar perguntas. Tá. Vamos lá. Que hoje eu tenho umas coisas que, obviamente, eu acho legais, né? Então, cafezinho em mãos. Aliás, vocês estão tomando cafezinho aí ou já passou do horário? O que vocês estão fazendo neste momento, neste exato momento, enquanto me vem? Pra galera que está online. Olha só. Deixa eu fazer uma linha de raciocínio aqui. Pessoal, eu vou trazer para vocês hoje, no bate-papo aqui do Café com Treino, um treinamento que eu fiz ontem, certo? Um treino que eu fiz ontem, chamado Fartlek. E o que é o trail, se não um fartlek infinito, mas não por opção do atleta, por ação do terreno, por obrigação do terreno. Então, pega essa frase. O trail nada mais é do que um fartlek infinito, não por opção do atleta, mas por obrigação do terreno. Obviamente, quando eu falo isso, eu falo de terrenos acidentados, ou quando a gente está numa trilha, quando a gente está num sobe e desce, e não quando a gente está na parte de asfalto plano da prova. Mas o trail é sim uma forma de corrida que ela é 100% fartlek. E por favor, eu vou deixar os comentários parados, tá? Senão o meu déficit de atenção pega.
Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Quando vocês entenderem uma coisa nova, quando entender uma coisa nova ou algo fizer sentido para vocês, coloca o coraçãozinho, que daí eu tô sabendo que alguma coisa tá acontecendo do outro lado aí, né? Do lado de lá. Então vamos lá. Pega essa que eu acho bacana, essas coisas de entender a história por trás dos treinamentos. É uma coisa que eu gosto, tá? Entender por que esses treinamentos foram criados. Quem foi que a primeira vez pensou que isso poderia fazer sentido em treinamento? Então vamos lá. O que é fartlek? O treino do fartlek, ele vem de uma palavra sueca, que significa jogo de velocidade. Então ela é uma forma de treinamento que mistura corrida contínua e intervalada ao mesmo tempo, onde tu alterna intensidades de exercício, de corrida, enquanto corre, sem ter aquela parada para descanso. E isso foi desenvolvido na Suécia, na década de 1930, por um cara chamado Gösta Holmér. Pô, o cara em 1930 desenvolveu um método que a gente está em 2024 utilizando ainda. Por que será que esse cara fez isso? Aliás, primeira coisa, tu sabia que fartlek significa jogo de velocidade? Ou, em outras traduções, brincadeira de velocidades? Se tu sabia, coloca um foguinho aí ou fala alguma coisa. Mas assim, eu acho sensacional pensar que um cara em 1930 influencia até hoje o nosso método de treinamento. Não necessariamente o método, né? Não é um método especificamente, é uma forma de treinamento. E essa forma de treinamento ficou tão difundida que até hoje, mesmo que não seja fartlek, o aluno, o corredor que, sei lá, recém colocou os tênis a primeira, segunda vez, ele já fala, eu vou fazer um fartlek. E às vezes, alguns, como não, isso é engraçado, é uma curiosidade. As pessoas confundem fartlek com forte leve, por uma questão de pronúncia. Então, eu já vi vários atletas falando que vou fazer um forte leve, só que ele quer falar um fartlek, né? Então, isso é engraçado. Vamos lá. Então, senhor, olha, qual é a história e origem do fartlek? Este treinador, chamado Gösta Holmér, na Suécia, na década de 1930, estava tomando um pau para os atletas finlandeses. A Finlândia, na época, era aqueles que tinham os melhores corredores. E o treinador sueco tinha que pensar em alguma forma de ganhar dos finlandeses. Então ele desenvolveu este tipo de treinamento, que se baseia numa combinação de treino aeróbio e anaeróbio ao mesmo tempo. Ou, para falar um pouquinho mais fácil, ele combina velocidade e resistência no mesmo treino. Pô, cara, que gênio!
O cara em 1930, sem acesso à internet, sem nada, o cara desenvolveu um tipo de treinamento que a gente usa em 2024. Em 2024. Cara, eu particularmente gosto de entender a história e entender por que que o cara desenvolveu isso. Entender o porquê. Né? Obviamente não se tem acesso a tipo um relato do cara, eu fiz isso né, tá na mente dele, mas enfim, os registros que a gente tem são esses. Tá. Vamos lá. Como fazer o treino fartlek? Ele é muito simples. O treino fartlek, ele não é estruturado. O que isso significa? É que simplesmente a gente varia velocidades ao nosso bel prazer. A gente alterna intensidades mais altas e intensidades mais leves, de acordo com o que a gente quiser. Sem tempo, sem quilometragem, sem nada. Entendeu? Isto é fartlek. De novo, em uma forma mais resumida. Fartlek é uma alteração... Não ficou bom. Fartlek é uma alternância de velocidades sem nenhuma estrutura, seja de distância, seja de tempo. Entendeu? Por isso que o trail é um fartlek infinito, não por nossa opção, mas por opção e obrigação do terreno. Porque o que acaba acontecendo mesmo sem a gente querer? Eu não quero mudar a minha velocidade. Eu não quero. Beleza. Mas se eu estou correndo em uma trilha, vai ter momentos que o terreno vai me segurar e tem momentos que o terreno vai fazer com que eu corra um pouco mais rápido. Esta alternância de velocidades é fartlek. Sem nenhum critério de distância nem de tempo. Beleza. Então, alguém vai levantar a mão, alguém vai se ligar que muitas e muitas vezes os treinadores utilizam na descrição dos treinamentos que o fartlek deve ser feito 200 por 300, 1 minuto por 1 minuto, corre tanto tempo, trota tanto tempo. Alguém vai levantar a mão e vai dizer isso. Fetter, mas espera aí. Tu falou que o fartlek é um jogo de velocidade que eu escolho, não o treinador. Tá certo? Só que, com o passar do tempo, como esse método de treinamento foi amplamente difundido, o que acabou acontecendo? Como o aluno sabe, como fica mais fácil para o aluno pegar, por uma questão de praticidade e didática, o treinador utiliza a palavra fartlek para qualquer estímulo que não deixe o aluno parado. Ou seja, que ele se mantenha continuamente em alternância de velocidades. Então, por uma questão didática,
e de praticidade, o treinador passa o treino fartlek para os alunos de uma forma errada. Errada no cerne de quando esse treinamento nasceu. Quando ele nasceu da cabeça lá do Gosta Homer, quando este treinamento nasceu da cabeça do Gosta Homer, ele nasceu onde o atleta dizia qual seria a alternância de velocidade. Só que o treinamento foi amplamente difundido e hoje o treinador se utiliza disso como uma evolução do método de treinamento e coloca com a descrição fartlek qualquer treinamento de alternância de velocidades dos seus alunos. Tu sabia disso? Vocês sabiam disso? Já tinham ideia desse método de treinamento, né? É um método de treinamento, na verdade. E aí, por que eu tô falando isso para vocês hoje? Porque ontem eu acabei fazendo um treino que se chama, né, fartlek. Não se chama não, mas assim, na praticidade se chama fartlek. Foi 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto por 1 minuto. Meus alunos sabem que eu gosto bastante dessa parte do tempo, porque eu já expliquei aqui na live / podcast passado. Já expliquei. O nosso corpo, ele não entende distância. O nosso corpo, nosso metabolismo, ele só entende tempo. Ponto final. Ponto final. Beleza. Dito isso, é muito mais lógico que eu passe treinamentos por tempo e não por distância. Só que o nosso cérebro entende melhor a distância. Então podem ter certeza que quando eu passo treinos por distância, eu estou passando muito mais um treino para o teu cérebro. Quando é por tempo, eu estou passando mais para o teu metabolismo. Loucura, né, cara? Tem que... eu gosto disso, tá? Eu gosto de entender Por isso que eu tô contando a história do fartlek aqui para vocês. Para entender da onde que veio. Da onde que veio. Da onde que veio. E, cara, como é bom... como é bom... 1 minuto, né? 1 minuto é legal. 1 minuto é legal de fazer. 1 minuto é legal de fazer o fartlekzinho, né? Vamos colocar assim. Mas beleza. Outra história que eu quero contar aqui para vocês. Tá? Outra coisa que eu quero contar para vocês, mas pega a linha de raciocínio. Vamos lá. Tava lá fazendo o fartlek e esse 1 minuto por 1 minuto, ele era em terreno irregular. Era com subidas e descidas, ou seja, não interessava onde eu estava, quando desse 1 minuto forte, eu corria forte, seja em subida, seja em descida. Da mesma forma, quando era leve, eu corria leve, seja subida, seja descida. Certo? Passei treinos assim para alguns alunos aí na semana passada ou retrasada. Cara, é excelente. Por quê? Porque isso simula exatamente
o que a gente encontra em uma prova. Oscilações de velocidade ou momentos que a gente precisa acelerar mesmo sendo uma subida. E se tu tiver disputando uma posição? E se tu tá, não sei, N situações podem acontecer numa prova. E todas as situações de prova, vamos lá, pega essa. Todas as situações de prova são colocadas em forma de pílulas / treinamento durante a semana de treinos dos alunos. Então, parte prática. O aluno vai ter momentos em que ele precisa mais do cérebro, de uma parte mais, vamos dizer assim. Vai ter momentos da prova em que o aluno precisa brigar com a sua mente. Lá no treinamento dele, em uma pequena pílula, em doses homeopáticas, ele teve que lutar contra 1 minuto, contra 2 minutos, contra 3 minutos. Doses homeopáticas. Na prova ele vai brigar com esse tempo por horas, talvez. O cérebro dele já está preparado para isso. Vai ter momentos da prova em que vai ter oscilações de subidas e descidas e esse aluno precisa acelerar. Beleza? Ele vai estar fazendo um fartlek. Seja por tempo, seja por quilômetros. O aluno vai ter que usar uma mochila na sua prova. No treinamento, ele vai colocar a mochila. Aliás, vai no Spotify, escreve Fora da Trilha ou Cristiano Fetter, tu vai chegar no mesmo lugar, vai estar lá no Spotify, dica do Fetter, treinar ou não treinar de mochila. Então vamos de novo, treinar ou não treinar de mochila. Vou falar aqui para vocês, pensem comigo, a prova-alvo que você vai fazer, tu vai fazer com a mochila. Não te parece lógico que durante o teu treinamento tu utilize a mochila? Pois é. Eu já discuti isso com vários treinadores e alguns entendem que não precisa utilizar a mochila. Na minha cabeça não tem lógica alguma. Não tem lógica alguma. Se o aluno, o atleta, for competir de mochila, ele precisa treinar de mochila. Vamos lá. Dado básico, tá? Esse é o segredo para tu não sentir mais dor nas costas por causa da mochila. Não adianta tu ir para academia e fazer o melhor treino de costas do mundo. Nenhum treinamento te prepara para ficar com uma mochila do peso que for, pulando nas tuas costas por 1, 2, 10 horas. Nenhum treinamento do mundo. Sabe qual o único treinamento do mundo que te prepara para ficar 1, 2, 3, 10 horas com uma mochila nas tuas costas? Pois é, treinar com a mochila. E digo mais, fazer este treinamento com a mochila com peso além do que tu vai carregar eventualmente na prova. Mas Fetter, peraí, como assim peso extra? Peso extra? Treine pior, compita melhor.
Treine pior, compita melhor. Sempre é assim. Treine pior, compita melhor. Quando tu utiliza no teu treinamento a mochila com uma carga extra, quando tu compete, tu não sente o peso da mochila, facilitando assim o teu resultado. Lógica de treinamento. Lógica de treinamento. Então, por exemplo, vou dar uma situação da mais ridícula possível, tá? Mais ridícula possível. E se tu já passou horas e horas em uma prova, tu vai entender o que eu tô te dizendo. Tu vai entender o que eu tô te dizendo. Mas vou colocar por baixo aqui. Depois de 3 horas de prova, é impossível tu fazer isso daqui, ó, para pegar alguma coisa na tua mochila. Te dá cãibra nas costas. Não tem como fazer isso. Agora, aquele aluno que já treina com a mochila preparada para a sua prova, ele já sabe onde as coisas estão e ele não precisa fazer isso. Ele não precisa. Porque as coisas estão na mão dele e ele sabe onde estão as coisas. Ele sabe onde está a alimentação, ele sabe onde está a hidratação, ele sabe onde está o gel, ele sabe onde está tudo dentro da mochila dele. O atleta que não treina com a mochila, ele precisa procurar. E quando ele precisa procurar, eventualmente está em um lugar inacessível. E quando está em algum lugar inacessível, pode ser que ele deu uma câimbra, não sei. Anyway, 1000 coisas podem acontecer. Pode parecer besteira para muitos de vocês. Não tem problema. O dia que tu tiver problema, tu lembra de mim. Eu falo assim, pô, queria ter ouvido o Fetter naquela vez. Queria ter ouvido o Fetter. Então, eu utilizo a mochila como método de treinamento. Inclusive, colocando sobrecarga nela. Coloca 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, até 3 quilos a mais. Isso para que o aluno, quando for competir, compita mais leve, sim. E, além disso, eu estou colocando uma carga no corpo dele que vai ajudar ele em um fortalecimento, entre aspas, de musculatura, articulação e tendões. Concorda comigo? Ou, tudo bem, eu entendo que lá no treino de força, tu vai treinar força e tal, blá, 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 tudo certo. Mas, quando a gente vai para a prática da corrida, a gente passa horas e horas batendo os pés no chão, colocando o nosso tendão, a nossa musculatura e as nossas articulações em estresse. E qual o melhor fortalecimento, qual o treino mais funcional para a corrida do que correr? Pegou a ideia? Hoje tá bom, gostei disso daí. Então vamos lá. Deixa eu pensar. Acabei de chegar de um fartlek na chuva. Muito bom, gurizada. Tá, deixa eu... Agora me pegaram aqui. Tem dicas de evitar chafing nas costas por correr com a mochila? Eu nem sei o que é chafing. Não entendi essa. Mas tudo bem, então me explica aí que a gente tenta. Tentamos... olha aqui, ó.
Perguntinha. Treinar com uma mochila com peso extra. Você é a favor? Sim, sou a favor. Isso existem evidências científicas de que quando tu coloca peso extra, o atleta fica mais eficiente. É só ir estudar. Só buscar. Só que não tem em português, tem que ser em inglês. Só buscar um pouquinho que o cara chega lá. E, mais do que buscar na ciência, não precisa ler nada se não quiser. É só fazer o teste. Treine com a mochila, com peso extra, e vá competir. E aí tu me diz depois, na prática, como é que tu te sentiu. Vamos esquecer ciência, tá? Eu vou esquecer completamente a ciência. Eu vou jogar pro lado e vou esquecer que existe essa porra de ciência. Beleza. Eu vou esquecer que os caras foram lá, pesquisaram, fizeram 500 programas de treinamento com percentual de peso, viram que a economia de corrida piorava com a mochila, mas que depois melhorava, o atleta se acostumava. Eu vou esquecer tudo isso. Eu vou esquecer. Vou pegar só relato de atletas, na prática. Que daí os caras vêm, não, isso é teoria. Então tá bom, na prática. É só pegar 500 relatos de atletas meus, porque todos treinam assim. Eles falam, eu levo a mochilinha do amor no treino e quando eu vou competir, eu não sinto o peso da mochila. Tu quer algo melhor do que esse relato? É um relato prático. Se o Thiago tiver aí, que é um cara que falou isso esses dias para mim. E eu utilizo como método de treinamento, inclusive daquele que não vai utilizar a mochila. Ou que vai usar, sei lá, de repente só uma garrafinha de água. Excelente método de treinamento. Não é que eu sou a favor, eu sou do sindicato do peso extra da mochila. Não tem erro. Tá, mas deixa eu mudar. Chafing é aquela irritação na pele por abrasão de contato repetido. Cara, tem algumas coisas que podem ser feitas, tá? Com relação à mochila. Uma delas, talvez a mais óbvia, é a vaselina. Mas hoje em dia, as mochilas, elas, quanto mais grudadas no teu corpo, quanto mais ajustadas ao teu corpo, menos essa abrasão dá, porque essa abrasão, essa assadura, ela só dá quando a mochila fica se mexendo no teu corpo. E hoje as mochilas mais tecnológicas, as de corrida, todas, elas são em forma de colete. Ela é um colete, tanto que tu coloca ela mesmo vazia, ela fica grudada no teu corpo. Tu coloca outras coisas dentro, ela continua grudada no teu corpo. E quando... Vou dar um exemplo. Eu emagreci bastante. Então eu usava uma mochila tamanho G. E hoje, quando eu vou usar ela balança. E quando ela balança, aí ela me irrita em algumas vezes. Depende do tempo que eu for ficar correndo com ela, mas me irrita. Mas aí tem que ser bastante tempo, porque também não é um balançar tão forte assim. Mas eu vou ter que comprar outra mochila por causa disso. Tá, vamos lá. Treinamento com mochila é questão de se educar e carregar material de segurança, além da alimentação e hidratação. Marcelo, quando eu falo peso extra, cara,
outra coisa que para mim é lógica. Lógica. A prova que eu vou fazer precisa de equipamentos obrigatórios. Vamos colocar kit de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros, mesmo que a prova não te peça, eu acho que é interessante tu colocar para tua segurança. Então, se tu vai levar isso durante a prova, isso tem que estar na tua mochila de treino. Por isso que é peso extra. É extra aquilo que tu leva na prova. Tu vai levar 1 litro de água. Bom, então tem que levar 2 quilos no teu treinamento, se for 1 quilo extra. Concorda comigo? O quilo é extra. Extra aquilo que tu for levar na prova. Ah, mas a mochila fica pesada. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que fica pesado. Eu sei que é ruim. Cadê? Ó, o Thiago entrou aí. Ô, Thiago, por favor, escreve aqui o que tu acha do treino de mochila. Se tu compete mais leve ou não. Porque eu preciso de um relato prático pra galera que não gosta de ciência. Mas daí eu leio um pouquinho mais tarde, que eu vou entrar em outra seara agora. Beleza. Falei lá do fartlek, né? Jogo de velocidade, que o trail ele é um fartlek infinito, não por vontade própria, mas por obrigação do terreno. Beleza. E ontem, quando eu tava fazendo fartlek, tava um rapaz, o Jonas, tava fazendo junto comigo. É um guri muito rápido aqui de Santa Cruz, guri bom. Guri que tá puxando meus treinos. Guri muito bom, muito rápido. Facilidade de ser rápido. Beleza. A gente tava correndo e, obviamente, quando era forte, era forte. E quando era fraco, pum, eu reduzia. E ele assim, cara, ô Feder, vamos mais rápido, porque a gente tá correndo a mais de 6 por quilômetro. Eu falei, tá certo? É assim que é. Quando a gente faz esse jogo de velocidades, o forte precisa ser forte e o fraco precisa ser fraco. Ou leve precisa ser leve. Quando a gente faz o jogo de velocidades, o forte deve ser forte e o leve deve ser leve. Por quê? Porque pega a lógica do treinamento. A lógica desse treino, o método que veio lá do rapazinho lá do Gosta Homer. Ele veio para tu alternar a velocidade. Quanto mais tu alternar, mais tu tá treinando, maior é o teu espectro de treino. Quanto mais tu oscilar nas velocidades, melhor. E vejam só. O que vai mudar o teu resultado em 2024 não são os treinos fortes, são os treinos leves. O que vai mudar o teu jogo em 2024 não são os intervalados mais fortes, são respeitar os treinos leves. Por que eu estou falando isso? Porque se tu não fizer os treinos leves, quando tu for fazer os treinos fortes, eles não vão ser tão fortes. Entendeu? Então, por exemplo, a gente estava correndo para 13,10, 13,20 por quilômetro. Para dar um exemplo numérico para vocês. A gente estava correndo entre 13,10 e 13,20 por quilômetro. Beleza. Quando a gente reduzia, ele queria ficar em 5,30. E eu ficava em 6,30. 6,30. Só que quando eu ia fazer um novo estímulo, eu estava melhor recuperado do que ele. Então eu conseguia fazer o estímulo mais forte. Óbvio
que isso durou dois intervalados e ele acabou indo por mim e ficando do meu lado nos leves. Então, a gente se ajudou no treinamento. Ele me ajudava a correr mais rápido nos fortes e eu ajudava ele a correr mais leve nos leves. Porque se tu não entender que o treino leve ele é tão importante quanto o treino forte, cagou, desculpa. Errou tudo, não entendeu nada de treinamento. E aí não adianta tu comprar o melhor tênis de placa do mundo, não vai adiantar nada pra ti. Nada, não vai adiantar nada. Entenda uma coisa. Fazer os treinos nas intensidades corretas. Fetter, mas isso aí é besteira. Beleza, pega Kipchoge. Ele faz treinos para 2,30 por quilômetro, 2,20 por quilômetro. E quando ele vai correr leve, ele corre a 5,40, 5,50. De 2 para 5. De 2 para 5. Eu tava de 3 para 6. 6,5. E não era 3, era 13,5. Então 13,5 para 6,5. Quanto maior é esse espectro, melhor. E aí por que eu quero chamar a atenção da parte leve? E até falar aqui porque eu fiz uma live na semana passada e perguntaram sobre isso. Vocês já ouviram falar do método MAF? Do Maffetone? Pois é. Deixa eu ir melhor. O treino, o método MAF, que foi amplamente difundido e conhecido pelo Phil Maffetone, tá? Ele é um treinador extremamente renomado e ele treinou campeão, não sei quantas vezes, campeão do Ironman, certo? E ele tinha um método de treinamento pouco tradicional. Então vamos lá. O método MAF, ele se baseava em frequência cardíaca. E olha só, qual que era a base? Qual que é a base do método MAF? Desenvolver a base aeróbia do atleta. Beleza. Quais são os princípios-chave do método MAF? É um treinamento baseado em frequência cardíaca. Então, todos os atletas, eles começam com a fórmula 180 menos a tua idade. Então, olha só o que o MAF fazia. Todos os atletas era 180 menos idade. Então, vamos dizer que era um atleta de 30 anos, para facilitar minha conta, ele ficava em 150 batimentos. E ele não poderia ultrapassar estes 150 batimentos. Vamos de novo. O método MAF, ele foi criado por Phil Maffetone, que se baseava em aumentar a base aeróbia do atleta. Como? Fazendo treinos de baixa intensidade por um longo período de tempo. Ele utilizava a frequência cardíaca com a fórmula 180 menos
a idade, então vamos colocar aqui um atleta de 30 anos, ele corria todos os treinamentos por tempo e até 150 batimentos. Ponto final. Esse é o método. Esse é o método. E olha só, por isso que eu estou dizendo que o que vai mudar o teu jogo em 2024 é entender os treinos leves. Porque, inclusive, o campeão do Ironman, campeão mundial do Ironman, já treinou somente em baixa intensidade. Peraí, como é que o campeão do Ironman conseguiu correr rápido se ele só treinava devagar? Como é que ele fez isso? Porque Phil Maffetone conhecia muito de fisiologia, conhecia muito de metabolismo. Ele fez com que crescesse tanto a base aeróbia desse atleta, que quando ele precisasse utilizar esse combustível, ele fosse o mais eficiente possível. O mais eficiente possível. Então, se isso for... Olha só. Pega essa frase. Quanto mais treinado for o atleta, menos treinável ele é. Beleza. Então, se o campeão mundial do Ironman, que é um cara muito treinado, ou seja, para que ele melhore um pouco, ele precisa treinar muito, ele foi lá e treinou somente em baixa intensidade e ele conseguiu ser o campeão do Ironman e melhorar, né? Melhorou mais do que os outros. E aí, obviamente, que esse método de treinamento ficou, depois que o cara ganhou o Ironman, todo mundo foi atrás para ver como é que o cara treinava. E descobriram isso. Mas tu, que é muito foda, não pode correr a 6:1, que é feio. Falei na live passada. Teu maior inimigo é teu ego. A vergonha que tu tem de colocar no Strava que tu fez um pace pior. Grande merda. Quem vê Strava não vê contexto de treinamento, tu não sabe o que aconteceu dentro daquilo. Porque às vezes, um treino numericamente ruim, ele é excelente. Porque a pessoa veio de uma carga de treinamento. E aí tem uma coisa que vem se utilizando bastante em treinamento, que é a prontidão. Sabe o que significa prontidão? Prontidão é o quanto tu tá pronto para aquele treinamento, o quanto tu tá apto. E aí vem com essa prontidão o tempo que tu dormiu, teu estresse, o teu humor, a tua carga de treinamento anterior. Então, quando a gente olha um treino, um ponto, a gente está vendo um ponto num espectro gigante. E aí parece, em treinamento, ouve essa analogia. Quando a gente olha um treino, é como se a gente estivesse olhando o Google Maps. E aí ele vai afastando, e a gente vai afastando e sai e vê os planetas e vê a galáxia toda. Pois é, quando a gente olha um treinamento é a mesma coisa. A gente está olhando um pontinho e a gente tem que começar a olhar o todo.
o sono, a alimentação, o humor, a carga de treinamento anterior, a fase da periodização que tá. Tudo isso é contexto de treinamento. Tudo isso é contexto de treinamento. E quando a gente entende o contexto, a gente entende aquele ponto. Já fizeram isso no Google Maps? Já olhou assim, olhou um pontinho, olhou lá a tua rua no Street View e foi afastando, até que tu vê o planeta Terra e aí tu vê o sistema solar. E aí aquele troço é gigantesco. Tu acha mesmo que a tua casa lá naquele pontinho é tão importante assim? Nunca pensou nisso, né? Treinamento é a mesma coisa. Cara, sinceramente, quando eu olho um pontinho assim, o problema é quando esse pontinho foi afastando e eu tô vendo um planeta lá de problema. Não, quando eu vejo só uma casinha lá, tem a próxima semana, tem o próximo treino. Calma. Tá, mas vamos lá. Phil Maffetone treinou o campeão mundial de Ironman, baseando todo o treinamento no crescimento da base aeróbia desse atleta, utilizando a frequência cardíaca como limite, 180 menos a idade. Então, para ter um exemplo prático, um atleta de 30 anos, 150 batimentos, esse atleta não passa os 150 batimentos durante todo o treinamento. Quanto tempo de treinamento, Fetter? A gente consegue ver algumas adaptações de 4 a 8 semanas, mas para adaptações profundas de treinamento, 6 a 12 meses. E aí é que tá a pica. Quem é que aguenta ficar um ano só rodando a 150 batimentos? Tudo bem, e olha só, eu estou falando que o método de treinamento dele era em baixa intensidade. Eu não estou dizendo que era lento. Baixa intensidade, não estou dizendo que era lento. Pega o Alexander Sorokin, recordista de 24 horas, recordista de 100 km, se eu não me engano, recordista do raio que o parto. Rapazinho, eu acho que ele é da Lituânia e treina no Quênia. Ele corre a 130 batimentos a 4,8 por quilômetro. Não sei pra vocês, 4,8 por quilômetro pra mim é rápido. Hoje, pra mim é rápido. Hoje, vamos ver, vou melhorar. Ó, só o relato, tá? Relato. É um relato, esquece ciência. Treino com mochila mudou minha percepção de peso da mesma prova. Parece que nem estou usando. Peso extra é sempre a mais. Outra coisa muito legal que me fez perceber o que o peso muda na corrida. Mochila foi um baita incentivo para eu perder peso também. Me lembro de um feedback que eu disse para ti que não conseguia correr com 5 quilos a mais. Pensei, bom, se não dá para tirar a mochila, eu tenho que tirar isso de mim. Relato real, tá aí, escrito, rapazinho, o Thiago escreveu. Relato pessoal, não é ciência. Apesar da ciência ter várias evidências. É só colocar backpacking no PubMed e tu vai achar. Pensa num atleta de 50 anos correndo a 130 batimentos. Bom, era o método MAF. Último 16K na TDT, você acha importante levar hidratação ou só os postos de hidratação serão suficientes? Mínima ideia, Robson.
Porque eu não sei quanto tu precisa de água. Eu não sei quanto tu precisa de água. Tem atleta que precisa levar um caminhão-pipa, tem atleta que precisa levar uma garrafinha de 200 ml. Mas os últimos 16 quilômetros provavelmente vai ser muito quente. E eu, Cristiano, por já conhecer a TTT e os seus problemas com hidratação, eu levaria a minha. E a prova seria um extra. É o que eu vou fazer nos trechos que eu for correr. Bom dia, bonitão. Bom dia, Bertinha. Lindão. Tá. Mas vamos lá. Última coisa que eu quero falar. Era 3 coisas que eu queria falar hoje. Que tem uma certa lógica. Eu queria falar do fartlek. Eu queria falar do método MAF. E eu queria falar um pouquinho de periodização. E dos diferentes tipos de periodização. Então, pega essa. Basicamente, a gente tem... deixa eu pensar. Periodização... Tá. Pega essa. Basicamente, a gente tem 5 formas de periodização. 5 formatos de periodização. A periodização tradicional, certo? Que é aquela que a gente vai fazendo uma progressão de volume, né? Em baixa intensidade. E aí, quando o treino vai se aproximando mais da prova-alvo, vai tendo uma diminuição desse volume. Então, é um treino que faz uma base no início e como se fosse uma pirâmide. Ele faz uma base grande no início e quando vai se aproximando da prova-alvo, vai se colocando mais intensidade e menos volume. Tem a periodização não linear, ou ondulatória, certo? Que é uma periodização que faz isso daqui, ó. Então, tu aumenta o volume, depois tu diminui o volume, e aí a intensidade é a mesma coisa. Quando aumenta o volume, diminui a intensidade. Quando diminui o volume, aumenta a intensidade. E ele vai fazendo isso daqui ao longo de todo o ano. Tem a periodização em blocos. Então, tu pega um bloco, né, como se tu fosse desenvolver aquele atleta só numa coisa. Então, tu vai lá, base aeróbica, tu só treina base aeróbica. Velocidade, só velocidade. Força, só força. E tu vai fazendo blocos disso ao longo do treinamento. Tem a periodização reversa, que é o contrário da tradicional, aquela que eu falei para vocês, né? Que parece uma pirâmide. A reversa é o contrário. Tu vai colocando a intensidade primeiro, desenvolvendo a intensidade, a velocidade primeiro, e tu vai crescendo essa velocidade ou jogando essa velocidade cada vez para um volume um pouco maior. Ou seja, vamos dizer que tu desenvolve primeiro a velocidade em 1 minuto e lá no final da periodização tu tá em 10 minutos. Sei lá, algo assim só para ficar fácil a adaptação, o entendimento. E por último, né, o último tipo de periodização que a gente tem é a periodização flexível ou adaptativa, que é o que acaba acontecendo muito na prática, tá? Na prática de treinamento. Eu acho bonito que os caras vão lá. Agora estamos fazendo treino de base. Tá, é lindo, é maravilhoso. Só que o que acaba acontecendo na prática é muita periodização adaptativa. Qual que é a periodização adaptativa? Adaptar a realidade daquele aluno. Pô, se o cara se lesionou, se o cara teve algum problema,
ou se o cara precisa desenvolver uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí tu vai, dentro dos problemas, resolvendo os problemas. Entendeu? Periodização tradicional, periodização reversa, periodização adaptativa, periodização ondulatória e em blocos. São 5 formas de montar treinamento. 5 formas de montar treinamento. O que um treinador precisa fazer? Ele precisa entender cada uma delas. Porque cada atleta, ele se adapta com uma forma de treinamento. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu comecei a fazer as planilhas do mês de fevereiro. E, cara, eu tenho aluno que está fazendo periodização em bloco, eu tenho aluno que está fazendo a tradicional, eu tenho aluno que está fazendo não linear. Não, aliás, ali, não, ó, tem aluno fazendo em blocos, tem aluno fazendo adaptativa, tem aluno fazendo a reversa, que eu gosto muito da reversa, e em blocos. A que menos tem é tradicional. Em 1 ou 2, eu acho só. Uma loucura. Então tem 5 formas de treinamento e eu estou usando 5 formas de periodização diferentes dentro da assessoria. Porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas têm aluno que a prova-alvo é agora em fevereiro. Tem aluno que a prova-alvo é a TTT agora. Tem aluno que a primeira prova-alvo é só em abril. Como é que esses caras estão fazendo o mesmo tipo de treinamento? Explica. Tá todo mundo na base. Aí o cara que vai fazer TTT tá na base ainda. De sacanagem, né? Aí o cara que vai fazer La Misión Argentina, que é agora em fevereiro, se não me engano. Fevereiro. O cara tá... sei lá o que passa na cabeça. Tem 5 formas de periodização. Olha só. Tem 5 formas de periodização. Vamos de novo. Periodização tradicional, periodização reversa, periodização adaptativa, periodização em blocos e periodização tradicional. Se me esqueço da tradicional, para mim é que eu menos uso. Então, gurizada, eu acho lindo assim a parte de marketing, assim, agora estamos todos fazendo o trabalho de base. Só que pode ser que o aluno não esteja na base. Então, o que é mais importante do que isso é o treinador entender como funciona cada uma dessas periodizações e aplicar isso dentro do que for o contexto de treinamento do atleta. Simples assim. Bom, pessoal, já falei bastante. Aqui, ó. Não treinei com mochila e me quebrei as costas na Indomit. Treinei com mochila e nem lembrei que estava na La Mission e em Paraty. Aí, ó. Relatos, né, cara? Relatos práticos. Prova-alvo, 108 da Ultra de Caravaggio. 108? Não começa. É 100. Tava a 100 km lá. Quando chegar a 100 km eu paro. Não. 108 não. Agora, ó, pega esse calendário. TTT nesse final de semana. Maratona do Vinho, 17 de fevereiro. Março, primeira prova do Campeonato Gaúcho. Abril tem uma prova aqui, Santa Cruz tem uma prova aqui.
E abriu a Maratona de Mendoza. Maratona de Mendoza. Maio, 100 km de Caravaggio. Tamo bem de calendário. Vamos treinar, gurizada. Beijo pra vocês, porque agora eu vou treinar. Depois eu vou fazer planilha com a cabeça relax. Beijo pra vocês, um ótimo dia.